cabeça dos jovens e adolescentes a ideia de desconstrução do masculino. Então, o faraó, ele primeiro tenta manter os homens ocupados. Por que ele faz isso? Para que eles não percebam a sua força e o número. Olha que tremendo. Então, ele usa essa artimanha de nos manter, de manter os homens ocupados. Com o quê? Com todo o lixo de mídia. Nunca é da noite para o dia que o seu filho vai aparecer na sua casa e vai dizer: mãe, eu descobri que eu tenho outro gênero. Ou descobri que eu... Não, isso é dia após dia. Então, ele mantém os homens ocupados. Essa é a primeira estratégia de Faraó, que funciona como política, cultural e espiritual. Eu vou chamar aqui o Isaac para falar também aqui um pouco. Vou chamar aqui. E logo vou chamar o Kennedy também. Pronto, estou aqui aguardando. Então, a primeira estratégia é essa, né? Manter eles ocupados. Vai levando em banho-maria, vai introduzindo aos poucos o quê? As ideias que nós queremos, a feminização deles, inculque na cabeça deles o quanto é danoso ser homem. Paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor, tudo bom? Tudo. Fale aí um pouco comigo aí desse assunto. Você como líder dos jovens, o que é que você tem observado? De fato, a gente tem visto uma geração de... Está surgindo uma geração de homens, como é que eu posso dizer? Fracos, que não se posicionam. Isso porque eu levo em consideração, justamente já foi dito, né? E muitas vezes até alguns pais não têm criado os seus filhos para serem homens. Isso. Para assumir responsabilidade. Sim. A gente tem visto, por exemplo, a geração bebê, né? Pessoas de seus quase 30 anos de idade que agem feito menino ainda, né? Ainda não amadureceram. E, por outro lado, está tendo essa extinção, na verdade. Está começando a haver uma extinção de homens na sociedade. Sim. E com homens que se posicionem como homens, de fato. Eu não gosto muito de polarizar as coisas. Para mim, tanto o machismo, falo como movimento, como o feminismo, como movimento, é errado. Certo? O que a gente tem que entender é que o homem tem o seu lugar na sociedade e a mulher também, e ambos se complementam. Isso. Por exemplo, existe uma luta muito forte contra o casamento, né? As piadas que fazem de casamento, por exemplo, a mídia coloca o casamento como uma coisa chata, digamos assim. Não case não, porque no namoro é bom, mas quando casa fica chato, aquela coisa toda. Porque você tenta desconstruir e criar um ambiente totalmente, digamos assim, desfigurado. Se a base não é bem feita, se o alicerce não é bem feito, todo o resto da estrutura é comprometido. Isso. Então, eu acredito assim, é necessário que a gente se posicione. No meu caso, por exemplo, eu, minha esposa e 3 filhas. Então, na minha família só eu de homem. Então, eu tenho que me posicionar. Sim. Pois é, eu tenho que me posicionar. Entendeu? Eu tenho que me posicionar como homem. A sociedade hoje, a gente vê, por exemplo, meninas. Eu tenho raiva de homem, eu tenho ódio de homem. Isso. Sabe? Muitas isso é complicado, mas o que é que leva? É porque, na verdade, pintam o homem como um vilão da história. Por exemplo, às vezes algum homem maluco, bitolado, vai lá, faz uma coisa errada, entendeu? Ah, mas isso é o homem. Não, isso aí foi ele. Isso. Ele que tem uma conduta errada. Isso não é o homem
Até quando alguém começa a falar na minha frente, porque homem, eu digo, me respeite. Eu digo logo assim, me respeite. Você me respeite. Ah, mas não falando de você, você falou com os homens. Então eu sou homem, eu sou o quê? Eu sou mulher? Não, eu sou homem, então me respeite. Fale lá de quem foi que fez a coisa errada, quem foi que enganou, você fala. Agora de homem, não, porque eu me coloco, eu sou homem também. Então eu acredito que a gente tem que, de fato, se posicionar. E essa polarização, ela é premeditada. É justamente para afetar o todo. Como o presbítero mesmo disse aí, vocês, mulheres, pensem aí na cabeça de vocês, na mente de vocês, quantos homens abusadores vocês conhecem? Ora, será que o pai de vocês é abusador? Será que o irmão? Quantos homens vocês conhecem? Acredito que quase nenhum, pelo menos dentro da casa de vocês vão dizer, não há isso aqui. Então, por que essa polarização, né? Aí é onde entra a segunda artimanha, que eu estou usando as artimanhas aqui de Faraó, porque só mudam os personagens, mas a artimanha é a mesma, porque quem está por trás é o mesmo, e quem é? O nosso adversário. Aí, presbítero Luiz, que agora entra a escravização. Aí ele vai dizer, usar o rigor da força. Para quê? Para intimidação. Agora não mais, ele não entra mais com a persuasão, né? Com a mídia, com as coisas bonitas para influenciar, não funcionou. Agora ele entra com a força. E para que ele entra com a força? Para transferir o temor. Ele estava temendo os homens. E ele, sabendo da força que os homens tinham, ele quer transferir o temor para os homens hebreus. E o que é que tem acontecido? O feminismo tem atuado nessa área, como o irmão já disse, de intimidação, a ponto do que o homem não pode mais nem falar, porque se ele falar, ele está sendo machista. E ele perde o lugar de fala. Como você falou no início, né? Hoje, gentileza é machismo. Você falar hoje, não se bate em uma mulher nem com uma flor. Ou seja, a pessoa se coloca em defesa das mulheres, né? Isso é frase... é frase machista. E vocês não... Agora, por exemplo, eu lhe chamando para a live, isso é contra, elas são contra. O que é que o homem tem a ver? O homem não tem lugar de fala. Vocês são silenciados, vocês não podem nem falar. Vocês não podem falar. Questão também, existe também essa questão da cooperação, né? Colocam que, por exemplo, a mulher ajudar o marido é porque o marido está escravizando, mas biblicamente a mulher ajudando o marido e o marido ajudando a mulher, eles estão se ajudando, porque biblicamente ambos são uns no Senhor. Isso. Então, para que a família funcione, é necessário cada um entender o seu papel, entendeu? Cada um entender por que estão ali, e cada papel é complementar. Isso. Não é que eu seja maior que a minha esposa seja maior que eu, mas eu tenho o meu papel como marido, como homem, e ela tem o papel dela como esposa. E ambos nos ajudamos. E assim corre tudo bem. Então é necessário que a gente se posicione. O que há de errado é a tentativa de igualitar, assim, né? De deixar, não existe mais, porque isso já é um prenúncio da tentativa deles de igualdade de gênero. Então, aí nós precisamos ter cuidado. Quando nós precisamos cortar o mal pela raiz, porque na palavra de Deus não há igualdade em valor. Nós somos iguais em valor diante de Deus, mas a distinção de papéis. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. Quando isso é respeitado, nós estamos seguindo a palavra de Deus. Quando isso não é respeitado, e eu quero ver se elas querem, por exemplo, qual é a feminista que vai querer carregar saco de cimento como o homem carrega? Pois é. Não é? Verdade. Até mesmo quando ela constrói a casa, que eu já vi mulheres que são e trabalham muito bem, mas veja como é que ela não destrói o seu próprio corpo naquele trabalho árduo, que era porque Deus, ele é perfeito, ele fez a estrutura do homem para suportar a força.
e a estrutura da mulher na sensibilidade. Então, quando eu entendo, e daqui a pouco eu vou falar outra frase de Jordan Peterson, que ele é maravilhoso nisso. Olha, Fábio chegou. Tá lindo ele aí, ó. Quem tem que dizer é Carol. Já vou botar os dois para cantar. Então, ó, terceiro, para a gente andar aqui, tirar a vida. A terceira estratégia, a primeira astúcia, a segunda escravizar, a terceira, ele viu que não dava certo, vamos tirar a vida. E é o que hoje? O domínio e o poder, o controle total. Eles querem tirar dos homens a liderança e a proteção para dominar. Olha que terrível. Isso é verdade. Não é? A partir do momento que você tira, como disse no início, né, o domínio, você constrói uma liderança, você consegue destruir, de fato, todo o exército, como disse o Kennedy, né? Quando matam um líder do exército, você consegue ter uma grande vitória naquela guerra. Então, a presença masculina é, de fato, muito importante. E, geralmente, quem não tem essa presença masculina em casa, por alguma situação, ele procura alguma outra referência. Isso, é onde eu vou chegar daqui a pouco. Aí o Jordan Peterson, ele vai dizer, ó, nossa geração está tão preocupada, tentando provar que mulheres podem fazer o que os homens fazem, que elas estão perdendo sua singularidade. As mulheres não foram criadas para fazer o que os homens podem fazer. As mulheres foram criadas para fazer tudo o que os homens não podem fazer. Olha que maravilha. Uma coisa interessante aqui, por exemplo, o instinto materno. Isso é muito bonito. Não estou dizendo aqui que o homem não pode ajudar a mulher a cuidar dos filhos. Não estou dizendo isso, viu? Mas você percebe no instinto materno que a mulher, ela tem uma paciência maior. Por exemplo, não estou botando desculpa, mas é verdade. Por exemplo, deu um menino no braço do pai. 5 minutos ele vai dizer, vai menino, puxa, vai brincar. Já a mãe não. A mãe já fica ali, ela tem aquela paciência maior. E isso é algo que já vem da mulher, tá entendendo? Sim. É algo que está nela, entendeu? É algo que está nela. Então, cada um, eu entendo assim, cada um entender o seu papel, são papéis complementares. Olha, vocês observaram aí, vocês que estão assistindo, vocês observaram aqui que o o presbítero Wilson, ele quase que inconscientemente, enquanto ele fazia, enquanto ele comentava, ele teve 3 tentativas de defesa. Vocês perceberam isso? Elas forçam tanto, presbítero Wilson, que acabam colocando vocês numa situação de ter cuidado até com o que fala, para não... Você está entendendo aonde chegou o ponto? Não, estão atuando a tal ponto os homens que vocês... Hoje em dia a gente tem que falar, e explicar, né? Isso! Você fica ali, ó... Você está entendendo como o negócio é sério? Porque, na verdade, a gente está pisando em ovos, né? Nós estamos pisando em ovos. Isso, você como homem fica assim, meu Deus, onde é? Porque não pode tocar aqui, não pode tocar ali, porque senão elas já vêm mesmo. E o que está por trás dela não é elas, mas o próprio adversário, como nós acreditamos, tentando destruir, não é os homens, ele quer destruir a humanidade. Então, como o presbítero Wilson disse aí, ó, em um mundo feminista, que essa que é a verdade, em um mundo que cultua a feminilidade, onde buscar referência? Se eu não tenho essa referência na minha casa, se eu não tive essa referência, há uma desculpa para mim? Então, eu não posso, eu não sei o que é ser homem. Há uma desculpa? Não há uma desculpa. Até certo tempo, eu ainda até achava assim, eles não tiveram, né? Mas não, sabe por quê? Porque nós somos teorreferentes. Deus, ele nos deu a referência dele. Nós, como cristãos, temos um pai e ele deixou sua lei
abundantemente para que nós pudéssemos segui-la. Então, olhe, há uma liderança direta para você. Mas agora eu quero ouvir o Wizzy e Carol cantando, para a gente continuar aí, dá certo? Como é? Cadê Carol? Carol, ela tá ali com a Dona Elisa para dormir. Ah, então tá certo. Eu disse a ela, eu quero ouvir a dupla, mas eu vou perdoar, que ela tá colocando para dormir. Já eu quero ouvir o Kennedy, né? Então, olha, o que é ser homem? Já que nós falamos tanto na questão da desconstrução, do problema, então o que é que eu faço, irmã Érica? O que é que eu faço, presbítero Luiz? O que é ser homem? O que é ser esse Radã, né? Que vem aí do solo, da terra, cultivável? O que é ser? Onde é que eu acho essa teorreferência? Nós achamos, primeiramente, em Gênesis, né? Nós vamos achar isso quando Deus, ele forma o homem. Quando Deus, ele cria o homem, ele já deixa essa teorreferência. Observe que Timóteo, ele também, a Bíblia não foca no pai de Timóteo, né? Eu chamei ela para cantar, pastor Fábio, ela ainda está decidindo. A Ana Luísa já vai cantar, então. Então, Deus, ele, ao criar o homem, ele já deixa essa teorreferência. Ele já deixou para você uma referência de como você seguir. E você vai encontrar, por exemplo, para resumir aqui, você encontra em Efésios, você encontra o papel do homem, você encontra o papel do marido, você encontra o papel da esposa, você encontra o papel do filho e o papel dos pais. Não é assim, presbítero? Só uma colocação aqui, por exemplo. Teve um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. Aquela série do Chris, né? Onde ele falava do Dia das Mães, como era o Dia das Mães. Aquela compra de presente, aquela coisa, tá? Dia das Mães, tá? E ele falava do Dia dos Pais, que não era tão lembrado assim, como o Dia das Mães. Às vezes se coloca muita mãe como heroína, como de fato ela é heroína. Mas se esquece do pai também, que é herói. Você vai ver que o papel do marido, lá em Efésios, é o seguinte, quando Paulo diz, vós maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, assim mesmo entregou por ela. O que Paulo está dizendo é, morra por sua mulher. Isso. Se for preciso, morra por ela. Então, isso aí, esse povo não se toca, entendeu? Inclusive, colocam a Bíblia como um livro machista e por aí vai. Na verdade, não é assim. Isso. Então, olha, a referência que você vai encontrar é Davi, ele quando quando chega um momento em que ele vai falecer, que ele sabe que o Senhor está o levando, ele chama seu filho Salomão e diz, seja homem, seja forte. Mas o interessante e o lindo, e esse mandamento é para você hoje, homem. E eu falo isso como uma irmã em Cristo, e não como uma autoridade sobre você. Esse mandamento, ele não vem só uma ordenança, ele vem dizendo como. Como é que eu vou ser? Ele vai dizer, obedeça ao Senhor, seu Deus. Ande nos seus caminhos. Olha que coisa gloriosa. Então, você não tem uma referência, você não teve um pai, você não teve uma figura masculina do seu lado. Você tem o próprio Deus. Seja homem. Como é que eu faço isso? Ande nos seus caminhos. Siga a sua lei. E como é que eu faço isso, irmã Érica? Aí nós voltamos para Gênesis. O que é que vai dizer Gênesis? Primeiro Deus vai mandar o quê? O que é que Deus vai dar para o homem? Mandato espiritual. Quando é que Deus dá um mandato espiritual para o homem? Quando ele dá o exemplo. Não é assim que o pai ensina para o filho?
dando o exemplo. Aí ele vai fazer como? Ele vai descansar no 7º dia. O que é que ele está dizendo com isso? Sua prioridade de descanso deve ser em mim, deve ser em Deus, não em deuses ou em trabalho. E uma busca incansável por poder e status. O que é que o homem, o ser masculino busca? Poder e status. É da natureza do homem. E aí o Senhor chega e ensina, você precisa descansar. Não tem aí uma referência? Porque o presbítero aí pode dizer, você quer ver um homem desmoralizado, ele perca o trabalho. É ou não é? Repete aí, que deu uma travada aqui, a internet tá um pouco ruim. Você quer ver o homem acabado, tire o trabalho dele. Tá ruim, travou de novo. Meu Deus do céu. Tá Você ruim? quer ver o homem? Eu vou lhe tirar e volto. Peraí. Tá. Deixa eu ver se melhora. Veja aí se dá para você ouvir agora. O Juninho Coelho, nos ajude aí, viu? Vocês aí que são homens, quer ver um homem acabado, tire o trabalho dele. É ou não é? O homem, ele prioriza o trabalho, porque é o poder dele, é o status dele, é o seu trabalho. Então, o Senhor, como referência, está dizendo, descanse em mim. Coloque sua confiança em mim. Esse é o mandato espiritual de Deus na vida do homem. Qual é o segundo mandato na vida do homem? É um mandato cultural. Um mandato cultural. E Deus vai dizer o quê? Domine sobre toda a terra. Mas que domínio é esse? É um domínio tirano? Olha aí, o machismo entrando. Você vai ser tirano? Não, você vai dominar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua referência, que é o seu Deus. Ele domina sobre tudo e nem por isso ele é tirano. É um domínio amoroso, pacífico. Isso. Se sente um inútil, tá entendendo? Então, olha, um mandato cultural. Crie. A partir da criação, produza cultura, viu? Utilize os talentos que Deus lhe otorgou. Esse é o mandato cultural de Deus para você como homem. E o mandato social é quando ele cria a mulher para o homem. Ele vai dizer, trabalhe para a minha glória, conheça a sua volta, como eu falo sempre nas palestras, conheça o seu redor, conheça você mesmo, que você é pecador, você é falho, conheça as suas limitações, prepare-se para as responsabilidades para o matrimônio. Cuide dos seus filhos como eu cuido dos meus. É isso que Deus está falando para você como homem. É essa masculinidade que Deus tem para você como homem. É o domínio espiritual, domínio cultural e domínio social. Quando você seguir esses caminhos, e eu acho aonde isso, irmã Érica? Gênesis 1 e 2, Efésios 5, Coríntios 6, 7, 11. Você vai achar a referência para você seguir. E 1 Reis, viu? Então, aqui, para encerrar essa parte, que a gente já estendeu demais, eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês estão gostando aí? Tá boa a live? Me respondam aí. Pronto, estamos de novo aqui de volta. Pronto, o pessoal já está entrando aqui de novo. Então, olha, Deus, primeiro Adão, né, como representante de todos os homens, e agora Cristo
Cristo vem como representante de todos os homens. E quando Cristo vem, ele vai dizer o quê? Que nós vamos encontrar na carta aos Efésios, na carta aos Coríntios, vai dizer o quê? Agora o homem, ele volta, o que voltou, graças a Deus vocês voltaram aí. Agora o homem volta a cumprir o seu mandato segundo Cristo. Veja que Cristo chorou, Cristo teve empatia, Cristo amou as mulheres. Cristo, ele é o exemplo perfeito para a sua masculinidade. E era forte, decidido e se sacrificou até o fim. Então, o que eu quero fechar aqui com vocês